Boa noite. Boa noite, Késia. Seja bem-vinda, minha linda. Saudade de você. Boa noite, Sariano. Presente. Muito bem. Boa noite, Samuel. Seja bem-vindo. Oi, Bruna. Lindona. Sejam todos bem-vindos às lives das quartas-feiras. O Chacoalê. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Hoje nós vamos começar a nossa live com a oração do segredo. Então, se você puder agora parar um pouquinho do que você está fazendo para se conectar com essa oração poderosa, oração que traz palavras, frases afirmativas sobre nós mesmos, possamos nos conectar verdadeiramente com essas palavras, que essas palavras possam fazer parte diariamente das nossas vidas. Boa noite, Robson. Então vamos começar agora. Eu convido você, se você puder, fechar um pouquinho os seus olhos, colocar uma intenção positiva para essa oração, uma intenção de libertação dos pensamentos negativos, liberando todas as crenças restritivas, limitantes que possam estar te impedindo de evoluir espiritualmente, profissionalmente. Vai fechando seus olhos e acompanhe, essa oração. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui, no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não querendo me atingir, que seja neste momento iluminado, se tornando meu amigo, pois na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam agora em minha vida, neste momento, nesse instante, neste lugar onde eu estou. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo a minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una, divina, está comigo em todos os lugares. Eu reconheço que eu sou um ser em constante movimento de evolução. E eu escolho agora o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. E agradeço pelo meu estado de bem-aventurança. Eu escolho agora o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. E agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo,
pois diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são como moletas, e quem tem pernas fortes como eu não precisa de moletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave, viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente. E eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade, otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Gratidão, gratidão, gratidão. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Sou perfeita e sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, eu tenho paz, eu sou um sucesso, eu tenho tudo o que peço e acredito firmemente no poder da minha mente. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo. Está feito, está feito, está feito. Comente aqui, está feito. Que todas essas palavras positivas possam reverberar agora aí na sua vida, na sua casa, no seu coração. Uma boa noite a todos que chegaram. Eu comecei hoje fazendo a oração do segredo. Boa noite, William, Juliana. Boa noite, mãe. Boa noite, Nádia. Boa noite, Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Humanidade, o centro do cosmo. Eu trouxe esse texto, esse assunto, porque eu estou lendo, né, o livro Meditações com Santa Hildegarda. E nós vamos falar de um texto que tocou muito, né, para que eu viesse hoje comentar sobre ele. Mas quem foi Santa Hildegarda, né? Santa Hildegarda de Bingen, ela foi uma doutora, ela é considerada uma doutora da igreja, uma visionária do século XII, que viveu numa época conhecida como o Renascimento do século XII. Uma mulher mística, uma cientista da época, alemã, e quem a intitulou como a doutora da igreja foi o Papa Bento XVI. Ela era muito humanista, vivia das coisas simples, estudava as plantas e muitas curas se deu através, né, dessas plantas, dessas ervas que ela estudava. Ela compreendia o corpo como um templo, a mente como um espelho e a alma como um canal de luz. Todos integrados num sistema harmonioso com a criação. A autora desse livro, que eu vou ler um pequeno texto dele, é a doutora Priscila Antunes. Ela é uma estudiosa da Santa Hildegarda, né? Ela foi lá na Alemanha, foi pesquisar sobre a Santa Hildegarda e ela traz muito conhecimento sobre esse assunto, sobre a Santa Hildegarda, né? Esses ensinamentos tão poderosos, tão ricos, né, em detalhes. E aí ela escreveu esse livro
baseado nesses ensinamentos. E o que eu vou trazer hoje é o texto que fala sobre a humanidade, o centro do cosmos. Santo Hildegarda enxergava o ser humano como o centro da criação, dotada de uma força vital única. Ela nos lembra que o ser humano, com a cabeça voltada para cima e os pés fincados na terra, movimenta o que está acima e o que está abaixo. Isso significa que temos o poder de afetar o mundo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e atitudes. Somos pequenos em estatura, mas grandes em espírito. E toda vez que honramos a nossa integridade física, emocional e espiritual, participamos da harmonia do universo. No entanto, a sociedade moderna fragmentou esse entendimento. A medicina separou o corpo da mente, a espiritualidade foi desconectada da matéria. Mas Santo Hildegarda nos convida a um olhar integral. A verdadeira cura nasce quando corpo, mente e espírito caminham juntos. E é isso que eu já venho trazendo, né, nas nossas lives das quartas-feiras, né? Que corpo, mente e espírito tem que estar conectado, tem que caminhar juntos. Porque se um falha, o outro falha. E a gente perde a nossa conexão com a nossa verdadeira essência. Quando o corpo e a mente estão em desequilíbrio, o mundo entra em desequilíbrio. Quando alimentamos pensamentos negativos, julgamentos ou emoções destrutivas como raiva, inveja ou ressentimento, interrompemos o fluxo da vida. Dentro e fora de nós. Isso gera doenças no corpo, confusão na mente e caos no ambiente. Então você vê que a raiva, a inveja, a desarmonia, ela causa a desconexão com a nossa essência e, consequentemente, com todos ao nosso redor, com todo o ambiente, com todo o universo. Segundo Santo Hildegarda, não podemos dissociar um pensamento de um ato, ou um alimento de uma emoção. Tudo é uma unidade. A mente reclama e o corpo adoece. A alma se desconecta e a realidade perde sentido. Por isso, curar é voltar ao centro, é se conectar com a sua verdadeira essência, é estar presente em consciência, é saber que todo o seu ato vai trazer uma consequência, todo o seu comportamento vai gerar uma consequência, e cuidar dos nossos pensamentos, assim como a gente cuida do nosso corpo. Cuidar daquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. Santo Hildegarda também dizia que os vícios são forças destrutivas que enfraquecem o impulso vital, enquanto as virtudes nos alinham com a ordem do universo. E aqui ela cita algumas virtudes, mas ela, num texto dela, ela coloca 35 virtudes. E aqui ela citou como compaixão, justiça, paciência e humildade, que são como forças restauradoras da alma e do corpo. Cada vez que escolhemos uma virtude no lugar de um vício, estamos cocriando saúde. O micro impacta o macro, né? As nossas ações impactam o todo. Você não precisa salvar o mundo, mas precisa ordenar o seu mundo interior.
é o que a gente já vem falando, né? Nas lives anteriores. A começar em mim. O meu ato, a minha atitude, o meu comportamento diz sobre mim e não sobre o outro. Eu posso mudar o meu comportamento, o outro não. Então, você não precisa salvar o mundo, mas precisa ordenar o seu mundo interior. Por quê? Porque quando você começa a mudar as suas atitudes, né, com atitudes positivas, com atitudes que vá colaborar com o outro, né, você está colaborando com o mundo. Você mudando a si mesmo, você está ajudando a mudar o próximo. Por exemplo, sua casa, sua rotina, seus pensamentos. Como você acorda? Como você fala com as pessoas? Como você se alimenta? Como você lida com o imprevisto? É aí que está a sua medicina. Às vezes a gente entra num conflito, gasta nossa energia com coisas que não dependem da gente. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte de forma correta, de forma generosa, bondosa, amorosa, vai estar contribuindo por uma humanidade muito melhor. E você vê que isso ela já falava lá no século XII, né? Para Santa Hildegarda, varrer o chão com presença, caminhar com intenção ou silenciar pensamentos destrutivos, tudo isso cura. Mas para eu buscar ter esse entendimento, né, eu preciso me conhecer, buscar meu autoconhecimento e meu desenvolvimento. O excesso de críticas, julgamentos ou militâncias destrutivas também adoecem. É o que a gente mais vê hoje em dia, não é verdade? Por quê? Porque a gente está o tempo todo criticando o que o outro está fazendo. Somatização e psicanálise também fala sobre isso, muito bom. Que ótimo, obrigada, Júlio, pela sua contribuição. É isso aí. O que acontece? Cada um fazendo a sua parte, né, vai contribuir para que as coisas ao nosso redor melhorem, correto? Mas a gente precisa parar de ficar criticando. Por exemplo, no outro dia eu vi uma garotinha jogando. Ela abriu um bombom, ela deve ter uns 10 anos mais ou menos. Ela abriu um bombom, pegou o bombom, o papel do bombom e jogou no chão. Aí eu fui amorosamente, falei: ei, psiu. Aí ela olhou para trás. Você deixou cair o papel. Ela deu uma parada assim, sabe? Aí ela me olhou e tinha uma lixeira bem pertinho. Aí ela pegou, não falou nada, pegou o papel, foi lá e jogou no lixo. Quer dizer, ela poderia até ter me falado assim: e daí, joguei mesmo, né? Ou eu poderia ter falado assim: ei, você não tem educação, não? Você jogou o papel no chão. Só que, amorosamente, eu falei que ela tinha deixado cair. Por quê? Porque quem tem que dar educação para ela são os pais dela. Mas eu quis chamar a atenção sem ser tão invasiva. Falando: olha, você deixou cair. Eu não falei que ela jogou de propósito, né? Ou você não tem educação. E isso é o quê? É fazer a nossa parte. Porque
aquilo ali diz sobre ela, sobre a criação dela, sobre a educação dela. Mas eu não posso também entrar num conflito de querer criticar e ficar julgando. Se ela não pegasse, eu ia me abaixar, ia pegar e ia jogar fora. Ok, eu fiz a minha parte. Mas aquilo chamou a atenção dela. E quem sabe até, né, isso foi uma forma dela pensar, as pessoas estão me observando. As pessoas observam meus atos. E a partir daquele momento, quem sabe, ela nunca mais vai jogar papel na rua, não é verdade? Mas é fazer sem críticas. É difícil? É. Até porque a gente já vê adultos fazendo isso, não é verdade? Jogando lata na rua, jogando papel na rua. É igual quando você vai à praia, né? Você leva o quê? O seu saquinho de lixo, o seu saquinho para quando você for embora catar o que você usou lá e levar para casa. Levar para jogar no lixo, né? Mas tem pessoas que não fazem isso. E aí tem algumas pessoas que colocam até aquelas plaquinhas, né? Tire fotos, mas na hora de ir embora leva o seu lixo, né? Tem essas plaquinhas assim. E a pessoa simplesmente ignora aquilo ali. Mas quem colocou as plaquinhas ali fez a parte dela. Agora eu vou ficar toda vida, ei, fulano, ó, você jogou lixo fora. Não dá pra fazer isso, né? Não dá pra fazer isso. Porque a gente vai ficar entrando em conflitos, em julgamentos que não compete a gente. Eu amo Santo Hildegarda, muita sabedoria, muita. E muitas receitas, né, de ervas que curam, muitas mesmo. E aí, o excesso de críticas, julgamentos ou militâncias destrutivas também nos adoecem. Quando reclamamos do mundo sem olhar para a nossa postura, estamos ampliando o desequilíbrio que tanto criticamos. Foi o que eu acabei de falar. A mudança verdadeira é silenciosa, constante e profunda e começa dentro da gente. E aí eu costumo dizer que o que está fora de ordem, né? O que está em desordem fora é porque está em desordem aqui dentro. Tudo começa aqui dentro, né? A gente precisa organizar o nosso ambiente e normalmente o nosso ambiente ele é organizado a partir daquilo que a gente tem dentro da gente. Buscar agir com esse equilíbrio é um desafio para mim. Sim, porque a gente, né, fica com aquela vontade de chamar atenção, de criticar, de falar. Eu também, lá onde eu tenho a casa lá em Maricá, né, eu vejo muita gente jogando lixo. E tem as plaquinhas lá falando, leve seu lixo, coloque seu lixo na lixeira, mas as pessoas ignoram. Imagina você ficar o tempo todo debatendo. Então, assim, normalmente qual é a minha parte, né? Pegar, levar um saquinho na praia, catar algumas coisas que eu posso catar e jogar na lixeira. Mas isso é questão de consciência, de educação, de cultura. A gente precisa entender que a gente não vai mudar o outro. Mas com o nosso exemplo, a gente pode, né, com as nossas atitudes, a gente pode influenciar os outros. Porque a partir do momento que às vezes a pessoa vê você fazendo determinadas coisas, tipo catando um lixo na praia, né, a pessoa também pode sentir, né, vontade de fazer a mesma coisa e colaborar. Então, cada um fazendo um pouquinho. Gente, o mundo é maravilhoso. A vida é linda, é bela. Vamos deixar cada um fazendo a sua parte, sem julgamento, sem críticas. Cocriação e autocura. Você é a parte da cocriação, a parte da criação. O mesmo sopro de vida que move o sol
o mar e a lua também move você. Quando Santo Hildegarda dizia: faça deste mundo um céu na terra, ela falava da responsabilidade de cocriar a realidade através de atitude interior. O que você pensa, sente, consome e compartilha molda o ambiente energético à sua volta. A cura começa quando você aceita que faz parte da ordem do universo e decide voltar ao seu eixo. Todos nós, né? Todos nós temos devemos ter, né, essa mentalidade, essa consciência. A cura começa quando você aceita que faz parte da ordem do universo e decide voltar ao seu eixo. A ordem, a organização traz o quê? Clareza. Traz ambiência, traz prosperidade, traz saúde. Mesmo que o mundo esteja em colapso, você pode ser a árvore verde no meio da seca. Gente, essa parte pegou tanto comigo, sabe? Olha que lindo. Mesmo que o mundo esteja em colapso, você pode ser a árvore verde no meio da seca. E foi interessante que no final de semana passado, né, nós fizemos um passeio lá na Ilha da Marambaia e tinha uma árvore, realmente ela estava toda seca. E no meiozinho dela estava nascendo uma outra árvore, tinha uma árvorezinha verdinha, começando a crescer. Falei, nossa, olha como a natureza é maravilhosa, é linda. Gente, aí hoje eu estava lendo essa parte aqui para vir preparar essa live aqui para vocês, eu me deparei com essa frase e na hora eu lembrei, né, daquela cena de eu ter visto aquela árvore seca. Pena que eu não tirei foto, eu deveria ter tirado a foto. Eu chamei quem estava comigo, olha aqui, gente, como é que a natureza é linda, né? Começando a nascer dentro daquela árvore seca um brotinho, né? Estava verdinha. Que coisa linda! E é isso que nós podemos ser na vida das pessoas, nesse mundo. Também tem o oposto, da árvore com espinhos, tipo cacto, mas que é um reservatório de água e um oásis para quem se encontra no deserto. Exatamente, Júlio. E aí eu costumo dizer que para tudo tem o oposto e a forma como a gente olha aquele oposto. Porque para tudo tem um aprendizado. Para tudo tem uma explicação. Porque nada é por acaso. Perfeito. Mesmo que o mundo esteja em colapso, você pode ser uma árvore verde no meio da seca. A ordem começa no micro. Um lar organizado, uma mente limpa e um coração aberto são medicina, não só para você, mas para todos ao seu redor. Gente, isso é lindo. Isso é cura. Isso é libertação. A vida é feita de fases. Assim como a lua minguante se esvazia, mas logo é preenchida de luz. Nós também passamos por períodos de escuridão e renascimento. Confie no ciclo.
Não tente apressar a luz, apenas se alimente de verdor, presença e virtude. E aí eu te pergunto, o que está precisando ser colocado em ordem aqui dentro de você? Aqui é o nosso primeiro lar. E esse lar, ele precisa estar muito bem cuidado, muito bem alimentado de coisas boas, de amorosidade, de bondade, de paciência, de empatia. Lembra quando ela fala aqui das virtudes? É justamente isso, a justiça, a humildade, a compaixão. E é isso que a gente precisa ver mais no mundo. Mais empatia, mais compaixão. Menos crítica, menos julgamento. Parar de ficar apontando o dedo para o outro e fazer a nossa parte. Mesmo que naquele momento aquilo vai te, né? Você vai ter aquele impulso de querer, às vezes, retrucar, falar, mas não vale a pena. Não vale a pena. A sua saúde é importante, a sua saúde mental, a sua saúde física. Não vale a pena entrar em conflitos com quem não tem essa consciência que a gente está buscando. Então comece fazendo a sua parte. Talvez com a sua atitude você consiga mostrar para o outro o que ele pode, né, receber, se ele tiver um mínimo de consciência. Fez sentido essa live hoje, gente? Vocês gostaram desse texto, dessa reflexão que fala sobre o universo, o cosmos, a importância, né, da nossa compreensão, a nossa importância aqui nesse mundo? Fez sentido aí para vocês? Obrigada, Ju, muito sentido. E eu costumo dizer assim que, falando sobre a ordem, né, a gente começa a organizar aqui dentro para que as coisas comecem a se organizar do lado de fora. Mas também, como a Júlia até falou, né, que tem coisas que a gente são opostas, né? Por exemplo, para eu começar a sentar, a meditar ou a estudar, eu preciso que as coisas ao meu redor estejam em ordem. E à medida que eu vou fazendo algo, né, limpando, tirando, organizando as coisas nos lugares, é uma forma também de eu me conectar comigo. Por isso que ela fala, né, tem uma parte aqui que fala de varrer o chão com presença, lavar uma louça com presença, cozinhar com presença. Tá ali naquele momento, né, lavando com carinho aquilo que você comprou para você, cozinhando para quem você ama, né? Fazendo uma comidinha, talvez para o seu esposo, para sua esposa, ou para o seu filho. É estar presente, é colocar amor, é colocar presença naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Então, o convite de hoje é que você pare um pouquinho e começa a observar o que precisa ser posto em ordem aqui dentro para você contribuir com o mundo fora. O micro influencia o macro. O micro influencia o macro. Quero agradecer a todos que estiveram aqui essa noite participando dessa live. Espero ter contribuído um pouquinho com o desenvolvimento, com
consciência de cada um, com o despertar dessa consciência, né, que nós estamos trazendo todas as quartas-feiras. Na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, eu não vou fazer live, então vamos nos ver daqui a 15 dias. Desejo a todos um bom descanso para quem vai descansar no carnaval, ou para quem vai viajar, uma boa viagem, para quem vai se divertir. Tenham cuidado, se divirtam com cuidado e muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa noite, que Deus esteja aí presente com cada um de vocês. Amém. Obrigada. Obrigada, Júlio.